Eu queria falar sobre um grande link. E vocês sabem o que é um link. É uma coisa que liga a outra. Com 3 passagens bíblicas, para que nós possamos nos situar. Porque eu creio que essas passagens, ela pode nos dar um resumo dos resumos do nosso estado que nós éramos para o que agora somos. E é muito importante que nós possamos entender algumas coisas. Por quê? Porque nós estamos vivendo este ano uma dimensão de tempo que eu creio que seja de suma importância para a vida desta igreja. Quando nós olhamos e examinamos a palavra de Deus, ela diz alguma coisa sobre a igreja que é muito importante. O estado que a igreja vai subir não é um estado de calamidade. Quem aqui já viu, por acaso, uma noiva vir casar no dia do seu casamento, de ambulância, com gesso no braço, cabelo despenteado? Você já viu? Não. Quando uma noiva vem encontrar o seu noivo, ela vem como? Adornada. E eu ainda vou descobrir por quê que tem naqueles negócio lá de cabelo, como é que chama? Salão de beleza. O porquê eles seguram as noivas tanto. Eu nunca vejo uma noiva chegar no horário. Estou brincando, gente. Hoje em dia você tem que ter muito cuidado quando fala. Mas as noivas chegam bonitas, elas chegam ornadas. Não importa se elas chegam um pouquinho atrasadas, mas eu posso ter certeza que essa que vai subir não vai atrasada. Ela vai no horário certo. Então é muito lindo. Eu sempre me emociono assim quando eu vejo as noivas vindo, porque eu não consigo ver uma noiva vir sem associar essa visão de que a igreja é a noiva de Jesus. Ela vai subir para o céu. E a Bíblia diz que ela não vai subir quebrada. Ela vai subir sem mácula e sem ruga. Quando nós pensamos assim na nossa mente humana, nós queremos talvez descobrir como que é possível isto. Porque quando nós olhamos a situação do mundo hoje, eu confesso para vocês que não dá muito para ter muita esperança, porque o mundo está indo de mal a pior. E agora como é que nós vamos ver uma igreja maravilhosa, poderosa, subir para encontrar Jesus adornada, sem qualquer problema? E quando nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de nós. E aí quando nós falamos de nós, nós vemos que nós temos alguns problemas, nós temos dificuldades muitas vezes de se afinar uns com os outros. A minha obra não é afinar vocês, mas a minha obra é trazer vocês para uma consciência e o Espírito Santo que está em vocês fazer isto em vocês. E eu quero colocar esses textos para que nós possamos entender, mas eu gostaria de começar dizendo assim: Deus colocou uma palavra e suas leis são multidimensionais. A palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela é a mesma eternamente. Ela não muda. Então cada dimensão da visão bíblica, cada dimensão dos mandamentos, das leis de Deus, é o que Deus tem para nós, e é o padrão que Ele coloca para nós, e é neste padrão que o Espírito Santo vai nos conformar. Ele vai nos fazer parecer com Ele, através das suas leis e de seus mandamentos. Vocês estão me entendendo? Então veja, nossa natureza pecaminosa
nos coloca em lugares diferentes daqueles que a Bíblia diz que nós devemos estar. E quando nós nos posicionamos, ou seja, quando nós agimos segundo a nossa carne e segundo a natureza pecaminosa que ainda reside em nossos corpos, então nós vamos chegar numa dimensão onde alguma coisa vai acontecer. Se nós estivermos fora da visão bíblica, pode ter certeza que aquilo que a palavra de Deus diz vai acontecer. Por isso, eu quero trazer nesta manhã esperança ao seu coração, porque muitas vezes nós ficamos falando, orando, pedindo a Deus esclarecimentos, quando na realidade nós precisamos nos posicionar em Cristo Jesus. E para nos posicionar, eu quero dizer para vocês que o diabo não vai ter poder sobre vocês, não vai ter poder sobre vocês quando vocês decidirem andar pelo Espírito. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão andando no Espírito, não há lei para eles, porque eles mesmos são obedientes. Então veja, muitas pessoas dizem, o diabo não está me deixando fazer isso, o diabo não está me deixando fazer isso. Eu quero dizer para vocês que quando Jesus Cristo subiu desta terra, e Ele foi para a direção do céu, e Ele não foi com suas mãos vazias, mas Ele levava agora o próprio sangue, porque Ele iria depositar esse sangue nos tabernáculos celestiais. A Bíblia diz que no livro de Colossenses, que quando Ele chegou nas alturas, Ele fez um ato muito importante. Qual foi? Ele despojou todo o principado e toda a potestade. E que significa isso? Ele tirou todo o poder deles. Não tem mais nenhum poder. E é por isso que é importante eu fazer os links nessa manhã, para que você entenda alguma coisa e você saia daqui sendo levado pelo Espírito Santo a entender que tudo agora é você receber de graça aquilo que foi feito para você com tanto sofrimento e, olha, com tanto amor de Deus. Então você sabe, a Bíblia diz o seguinte, só para vocês entenderem, ela diz assim: angústia e tribulação a toda alma que pecar. Então, se eu peco, o que é que eu vou ter? Se eu pecar, eu vou ter o quê? Deus faz acepção de pessoas? O que a palavra de Deus diz é isso. Olha, se você pecar, então seguirá esse teu ato, essa tua ação, angústia, tribulação. Então, essa palavra é incisiva. E quando eu peco, automaticamente ela tem seu desfecho e ela produz aquilo que ela diz que vai produzir. Por isso que ela é comparada a uma espada de dois gumes. E muitas vezes nós não estamos entendendo isso, e nós continuamos no mesmo erro, querendo que Deus faça alguma coisa, querendo que Deus haja diferente. Eu quero conseguir ter paz, mas você tem que entender o seguinte: você precisa entender que a Bíblia foi escrita para ser a nossa bússola, a nossa regra de fé e ação. Então veja, ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que angústia e tribulação a toda alma que pecar, ela também nos diz assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então veja, por que eu vou ficar angustiado e atribulado e continuando a errar nos meus desejos carnais, e eu quero me livrar de tudo isso? Então você vai ter que entender o seguinte: você vai precisar subir um degrau, e você vai ter que ir para outra dimensão, porque está escrito: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu estou sofrendo angústia e tribulação, porque a tua palavra é viva e ela faz o que ela diz que faz.
Mas agora, Senhor Deus, eu quero me posicionar diante de Ti, eu quero Te pedir perdão, eu quero que o Senhor me livre, eu quero que o Senhor quebre essa corrente de mim, eu quero, Senhor Deus, gozar a Tua paz, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Agora você foi para onde? Você foi para a dimensão do que a palavra de Deus diz. Se você se quebrantar, se você pedir perdão, Ele não somente pode te perdoar, mas Ele vai te purificar. Satanás não tem poder sobre nós, ele já foi vencido. Mas se nós não tivermos o cuidado e deixarmos que a nossa carne nos guie e queremos andar na carne esperando bênçãos do Senhor Deus, meus queridos irmãos, você vai descobrir uma coisa, que você não vai vencer. É um engano. Eu vou repetir, é um engano, é uma mentira que está sendo dizendo, não, Deus faz isso, Deus perdoa 70 vezes 7, quantas vezes você pecar, quantas vezes você vai pedir perdão a Deus. Meus queridos irmãos, é verdade sim que Deus perdoa 70 vezes 7, e quantas vezes você pecar, você vai fazer, mas se o teu coração está fazendo aqui dentro, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar, você não está fazendo algo errado. Sabe o que você está fazendo? Você está tentando o Senhor e não está sabendo. Tentar a Deus é um dos mandamentos. Diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero falar para vocês sobre a questão dos pensamentos, e eu vou mostrar para vocês que muitas vezes nós já estamos sendo derrotados quando pensamos certas coisas. E eu quero lhe dizer que os seus pensamentos são formados lá no âmago do teu espírito, e ali são maquinadas muitas coisas. É naquela dimensão que muitas vezes Satanás quer construir as nossas derrotas. E nós temos que agora entender a oração que Jesus nos ensinou. Ele diz: Pai, livra-nos do mal. Por quê? Porque o mal reside em nossos corpos. Livra-nos do mal, livra-nos dessa força, livra-nos disso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que, para alcançar alguma coisa, e essa igreja subir imaculada, e ela subir sem ruga, eu quase disse rúcula, sem ruga, então é necessário que você saiba que os seus pensamentos têm que ser purificados, sua consciência tem que ser purificada. E sabe, meus irmãos em Cristo, eu louvo a Deus porque Deus me deu a oportunidade de fazer exercício com o irmão Otiniel. Ele está aqui, graças a Deus, estou vendo ele ali. Sabe o que ele faz? Irmãos, ele me judia de mim. Na última semana ele disse assim: pastor, o senhor vai fazer isso aqui? Eu disse: não, esse não. Ele disse: não, você vai fazer. Você hoje vai fazer pernas. Eu disse: não, vamos fazer braço. Não, você vai fazer perna. Aqui quem manda sou eu. Glória a Deus, aleluia. Estou brincando, né, Otiniel? Mas é assim mesmo, ele me pega. Ele disse: você vai fazer isso aqui. Quantas vezes? Você vai fazer 3 séries de 20. De 20. Aí eu começo com alegria. Não, pode botar mais um peso. Não vou pôr mais peso. Dê esse pezinho aí, pode começar aí. E vai que é uma beleza, irmãos. A primeira série de série, vai que é uma beleza. Mas quando chega na terceira, aquilo já está pesando mais. É assim como os nossos pecados. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer o que nós queremos, nós não queremos fazer o que o Espírito Santo tem para nós. E se eu preciso dele para poder... Eu não fazia nem sequer exercício sem respirar. Eu ficava morrendo sem respiração. Ele disse: pastor, respira. Eu disse: mas não dá. Por que não dá? Isso não é uma questão de controle, é uma questão de, faça assim, respira, calma, respira, agora sobe. Foi mais fácil. Pois é só isso. Ai meu Deus, respira. Agora está fácil, porque é para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos em Cristo, nós precisamos da assistência do Espírito Santo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará.
E agora eu estou descobrindo uma coisa. Eu preciso de alguém que saiba fazer as coisas para que eu faça adequadamente. E você precisa do Espírito Santo para que você possa viver adequadamente segundo a vocação que o Pai Celestial deu para cada um de vocês. O Espírito Santo nos revela as verdades divinas para que nós possamos mudar das nossas dimensões. Escute, você, com a revelação do Espírito Santo, pode decidir que isto aqui não virá mais para a minha vida. Alô? Não virá mais para a minha vida. Por quê? Porque não presta. Porque vai te separar do amor de Deus. Não, do amor de Deus não separa. Vai te separar da comunhão com o Espírito Santo. Sim, senhores, vai separar sim. Vocês querem uma coisa? As mulheres, levante a mão. Ok, vou fazer uma pergunta. Se seu marido não fizer uma coisa que você quer, você vai ter comunhão com ele? Ou vai falar com ele? Homens, elas não vão deixar passar. Eu garanto para você que elas não deixam passar. Se ela pediu para você fazer aquele negócio lá em casa, chega amanhã ela vai cobrar. Chega depois de amanhã ela vai cobrar. Chega depois, 3 dias ela vai cobrar e você vai dizer para ela a mesma coisa. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E nunca... Olha aí, tá vendo quanta revelação desse templo hoje. Até que chega o dia que você vai dizer assim: olha, minha querida, como é que você está hoje? Ela diz: eu estou muito bem. E você: eu acho que eu vou te levar para jantar. Aí ela vai dizer: ó, que bom. E depois a gente vai voltar. Não. Até você consertar aquilo, não. Na mesma noite é consertado. Por que nós deixamos as coisas chegarem assim? Você acha que isso agrada a esposa? Não, mas você fez. Mas muitas vezes nós levamos o Espírito Santo assim. Nós vamos protelando. Ele disse: larga isso, não faz isso, isso não agrada. E você disse: eu sei, mas só hoje. E o Senhor vai me perdoar. Eu sei, mas só hoje o Senhor vai fazer alguma coisa diferente por mim. E aí nós começamos a experimentar a disciplina do Senhor. E eu posso dizer para vocês que a disciplina do Senhor, embora ela seja ao longo tempo de grande proveito, mas no momento ela dói. E dói bastante. Então é muito importante nós entendermos aqui, e eu quero ler esses textos para vocês rapidamente, porque o tempo é muito escasso e eu quero colocar esse link para que vocês entendam rapidamente o que eu quero transferir para vocês hoje. A Bíblia diz o seguinte em Romanos capítulo 1, começando com o versículo 25, e nós temos que entender o que é que aconteceu aqui, que foi muito importante, e eu preciso entender para que eu possa me posicionar em Cristo, me posicionar com Deus. A palavra do Senhor diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus. É mentira. Quem está falando aqui é o Senhor, não sou eu. Não é você, não é o homem que está falando isso. É Deus que sabe o que aconteceu. E é Deus que foi ofendido pelo homem, pela humanidade. E é Ele que sabe o que está acontecendo. E Ele está revelando aqui, e Ele diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por causa de quê? Porque eles não adoraram a Deus, mas adoraram, reverenciaram a criatura, ao invés de reverenciar o Criador.
Então, por causa disto, note aqui que Deus não está falando de nada. Ele simplesmente está falando de alguma coisa que a humanidade fez e que porque eles fizeram isso, alguma coisa resulta disto. Porque muitas vezes quando nós apontamos os dedos uns para os outros, nós começamos a apontar os dedos uns para os outros por causa daquilo que nós vemos o outro fazer. E nós então voltamos para a Bíblia e diz: isso é errado, isto é errado, isto é errado, isto é errado. Mas sabe o que acontece? Nós deveríamos olhar para a Bíblia e dizer: eu estou errado, eu estou errado, eu estou errado, eu estou errado. E assim Deus vai lidar com você. Entende? E então a palavra de Deus diz: por causa disto. Diz, por causa de quê? Porque eles fizeram isto. A Bíblia diz: Deus os entregou. Sabe o que é essa palavra entregou? É uma palavra muito forte. Eu não vou gastar muito tempo com ela. Mas a palavra aqui é paradidome, que significa o seguinte: preste atenção. Ouça o que eu estou dizendo para vocês agora, meus irmãos em Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: entregar nas mãos de outro. Alô, igreja? Entregar nas mãos de outro. Olha só. Transferir para a própria esfera de outro. Ou seja, transferir para a esfera de poder e uso de outro. Por quê? Porque eles não adoraram a Deus. Não glorificaram como Deus. Deus os entrega. Entregar alguém para a custódia, para ser julgado, para ser condenado, para ser punido, para ser condenado, punido, açoitado, atormentado, entregue à morte. Você faz a ligação aí? Quem foi que teve que passar por tudo isto? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas ações. Meus queridos irmãos, isso aqui é forte. E aqui vem a primeira revelação de Deus para nós hoje, porque nós precisamos urgente de mudanças profundas. E mudanças que resultem em coisas positivas para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para tudo que vocês fizerem na vida. Escute, quando você estiver simplesmente nos desejos da sua carne, envolvido com atividades que Satanás bota diante de nós, então saiba que Deus vai entregar você para a esfera daquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. E aí você não consegue mais sair, você não consegue ter mais oração, você não consegue mais ter comunhão, você começa a ver as coisas ir de mal a pior e você fica se perguntando: eu não tenho mais desejo de orar, eu não tenho mais desejo de fazer isso. Por quê? Porque você está entregue a essas coisas e você já sabe, e eu sei também, que Jesus Cristo já despojou o diabo, já despojou Satanás, e Ele está dizendo: se vocês quiserem, eu limpo vocês, eu purifico vocês, basta que vocês olhem para mim, venham para mim e digam: Senhor, me lava. Então nós não temos desculpa. O que nós temos é obediência ou desobediência. Nós temos uma decisão: ou eu vou ser por Cristo, e se você não for por Cristo, pode ter certeza que você vai ser contra Ele. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, e quem é amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Eu digo para vocês de uma vez por todas que você não vai conseguir as duas coisas. Você não vai poder namorar com o mundo e casar com Deus. Não pode. E é tempo de nós nos aprofundarmos nessa palavra. É tempo de nós nos decidirmos. Você e eu estamos, segundo a profecia de Josué, num vale de decisões. E se você pode decidir por alguma coisa que é poderosa para a tua vida, eu digo para você e aconselho a você: decidam-se por Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança da nossa salvação.
Então, é isso que a palavra de Deus nos diz. Ele entregou a esfera do uso do outro. Essa palavra é muito, muito, muito forte. Por isso a Bíblia nos diz, e porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Sabe o que significa? As pessoas dizem, o que significa isso? Porque o homem recebeu em si a morte, a sua natureza espiritual perdeu-se. E agora, unido à morte, sua natureza foi modificada. E porque a natureza modificada aconteceu, e agora eles começam a fazer o quê? A perverter os seus caminhos. E as mulheres deixaram um modo natural que Deus fez para que elas se relacionassem com os homens e os homens com elas, porque a sua natureza divina foi perdida. E agora, olha o que acontece. E veja o que está acontecendo nesse mundo. Veja porque Satanás está investindo bilhões de dólares numa rede pervertida, numa mídia pervertida, para que eu e você creia que nós temos que ir por ideologias, para que nós percamos a visão de Deus. E nós não vamos perder a visão de Deus, e nós não vamos seguir as ideologias. Nós somos de Cristo, e de Cristo nós seremos para o resto da nossa vida. Então nós não vamos nos vender a isso, mas eu preciso entender o que é isso aqui, porque hoje nós estamos dando mais tempo às mídias do que nós estamos dando à palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero trazer vocês de volta para cá. O que aconteceu porque essa natureza foi mudada? Olha só o que elas fizeram. Por causa disso, Deus nos entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, ok? Cometendo torpeza, homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Erro. Jesus, uma vez, ele estava entrando em Jerusalém, e eles disseram, Senhor, a gente tem que ficar em silêncio, como é que a gente faz? Porque é muito perigoso onde nós vamos entrar, o Senhor pode ser preso aqui. E ele olhou para os discípulos e disse, se nós nos calarmos, até as pedras vão clamar. E nós não podemos nos calar. Porque se a verdade nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E a verdade é esta. Fomos separados de Deus, morremos, a morte teve domínio do homem, desde Adão até Moisés, escravos do pecado. Escute, isso que eu e você temos e sentimos, essa confiança em Deus, não era possível para eles. Porque queira ou não, você faz confissões na sua vida, porque o Espírito Santo está em você. E se você não tivesse o Espírito Santo, você não teria nenhuma condição de entender a Bíblia como você entende e como você crê. Esse é o nosso problema. Nós estamos perdidos. Por isso que a Bíblia diz que a lei veio não para mudar os homens, mas ela veio para apontar as condições dos homens. Então veja, o adultério já existia desde o momento em que o homem caiu. Então o adultério é o pecado já está ali, está se manifestando como todos os outros pecados se manifestam. E os homens não sabiam. E estavam escravos de tudo isso, até que vem a lei e diz, não adulterarás. Agora quando ele diz, não adulterarás, o que acontece? O adultério não estava na lei, e nem muito menos Deus estava sendo o autor disso, mas o adultério estava em toda a raça humana.
E agora a lei vem e diz: não façam isso. E aí os homens entenderam que existe uma força chamada pecado, que nos faz fazer coisas que nós não podemos fazer. E agora nós estamos condenados. Sabe por quê? Porque só existia uma maneira do Espírito Santo voltar do céu para entrar no ser humano. E essa maneira seria, sabe como? Se os homens pudessem vencer todo o pecado, toda falta. Então todo pecado, toda falta, tudo aquilo que o homem fez de errado, ele precisava ser o quê? Irrepreensível. E Deus olhou do céu e olhou, 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 e não achou nenhum sequer. Foi aí que Jesus Cristo veio em cena. Agora nós temos que ir para João capítulo 3, versículo 3 a 6, e diz o seguinte: e a isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, aleluia, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, aleluia, não pode. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu ter dito, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Primeira coisa que eu e você precisamos saber: ninguém salva-se a si mesmo. Não tem um Deus nesta terra, não tem uma religião nessa terra, não tem nenhum nome nessa terra que possa mudar a sua condição de vida. Ninguém, nem Buda, nem Confúcio, nem qualquer outra coisa, nem Maomé. Só existe um que ressuscitou, só existe um que dá vida, e esse é Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, e Ele está aqui para salvar nossas vidas. Ele é Senhor das nossas almas, e Ele veio para te dar vida, e vida em abundância, aleluia. Não somente Deus pode trazer você para dentro de tudo isto, e Deus salvar você por uma coisa somente. Veja, Ele passou por todo o escárnio, Ele passou por todo o sacrifício. Aqueles pregos foram nas mãos dEle, aqueles cravos foram nos pés deles, as 39 mais umas chicotadas foram no corpo dele. Eles cuspiram nele, eles abandonaram ele, eles fizeram tudo. Não foram eles, nós fizemos, porque estávamos cheios de pecados, cheios de engano, cheios de mentira, e Ele não desistiu de nós. E é isso que eu quero que vocês entendam. É esse link que eu quero que vocês entendam, de pessoas ineficazes, incapazes, porque a única esperança que nós temos de entrar no céu e de fazermos alguma coisa boa é recebendo o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não podia voltar do céu até que alguma coisa fosse feita, até que um homem que tivesse sangue puro pudesse fazer o que? A remissão. Quem sabe o que é remissão? Libertação plena. Até que este homem pudesse comprar com o seu próprio sangue. Isso chama-se redenção. E a redenção é isso: comprar, adquirir de volta, porque Deus havia entregado, porque eles adoraram e serviram a criatura. Deus os havia entregues à esfera de uso de outro, mas agora Deus amou o seu povo. Ele disse: o meu povo é meu povo, e eu vou ouvir o clamor do meu povo. E Deus levantou Moisés, e Deus foi ao Egito. Ele disse que em Jesus Cristo nós teríamos salvação. E sabe o que Jesus fez? Jesus morreu aquela morte horrível, e Ele disse: está consumado. E quando Ele fez isso, o sangue da nossa redenção pagou o preço para que eu e você pudéssemos receber de volta o que nós havíamos perdido, o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, aleluia,
Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente um som impetuoso vem, igual esse. E aí, a Bíblia diz que foi uma língua de fogo que entrou naquele lugar, e ela se divide em 120 línguas, e pousou na cabeça de cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E agora a revelação de Deus é esta, e diz: como naquele dia aquela única língua do fogo veio e foi multiplicado entre 120, pode ter certeza que ela vai se multiplicar entre milhares e milhares e milhares e milhares, e pode ter certeza que ela se multiplicou, e agora o mesmo Espírito que desceu ali naquela igreja está aqui também, e está em você, está em mim, porque foi pago o pecado, foi pago aquilo que era necessário, e agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês estão entendendo isso? E agora eu preciso linkar vocês com o último texto que eu quero ler para vocês. É o texto que está em 2 Pedro capítulo 1 versículo 4, e ele disse assim: agora eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou santo. E eu quero dizer para vocês que vocês não vão subir do jeito que vocês estão. Eu vou fazer alguma coisa em vocês. É Deus falando na palavra. E sabe o que ele diz? Nós juramos por aquele que é maior, e não existe maior do que Deus. Então ele, não tendo por quem jurar, porque não tem ninguém maior que ele, ele diz, ele jurou por si mesmo, e nos deu promessas sobre juramento, de que essas promessas nunca sofreriam alterações, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo nunca tenham que duvidar de que eles não serão galardoados por Deus naquilo que a palavra diz. E sabe o que é que diz aqui? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E sabe o que é que essa natureza divina vai fazer em você? Livrar você da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia! Se eu fosse você, dizer aleluia. Sigam-me, porque você vai precisar disso. E ele diz o seguinte: por isso mesmo, reunindo vocês toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Aleluia! É assim que o Espírito Santo vai nos levar para dentro do reino dele. E essas coisas têm que estar presentes dentro de nós. Escute, virtude, olha só, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Se estas coisas estiverem em vocês, e vocês, olha, forem aumentando nestas coisas, ei, vocês não vão ser nem inativos, e vocês não vão ser nem infrutuosos em tudo que vocês fizerem. E tem mais uma coisa linda que ele diz assim: e vocês jamais tropeçarão em qualquer coisa. Aleluia! Então é possível, sim senhores, tudo é possível ao que crê. Por que nós dizemos, é mais fácil eu crer na minha carne, eu crer nas impossibilidades do mundo, de que eu nunca posso alcançar a estatura de Jesus, e nós negamos a Jesus, e nós dizemos para a palavra dele, e nós dizemos e dizemos, isso não é possível, isso não é possível. O que Deus chama de possível, sim senhores, não é só possível você alcançar a estatura de Jesus, como é a própria promessa e o chamado dele para essa igreja. E no momento que você entender isso, você vai ser liberto. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está aqui do que aquele que está lá fora. E se ele me libertar das paixões que está ali dentro, ali fora, pode ter certeza que o amor e o zelo dele estará dentro de nós, pela casa do Senhor. E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Uau! Eu não posso ir mais adiante, porque meu tempo já era.
Eu só quero dizer uma coisinha para vocês, se me permite um pouquinho mais. Só um pouquinho. Vocês me perdoam? Ok. Um pouquinho mais, pastor, é um pouquinho. Mas eu quero só levar vocês para eu preciso trazer vocês para esse desfecho aqui. É muito importante, igreja. Muito importante. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10 diz o seguinte: façam, pois, morrer a natureza terrena. Essa palavra é para quem? Faça morrer. Por quê? Porque Ele fez possível você fazer morrer. Aleluia. Agora, quando eu tenho prazer de fazer as coisas que eu gosto, eu nunca vou poder fazer morrer aquilo que eu não gosto. Vocês estão entendendo? Enquanto você tem prazer na fornicação, enquanto você tem prazer naquela mídia podre, enquanto você tem prazer nessas coisas desse mundo, você nunca vai poder alcançar a dimensão disso aqui. Por quê? Porque está escrito que você e o Espírito Santo, ajudando você, faz isso aí morrer. Alô? E eu disse no começo que se vocês não fizerem isso, você vai ficar aquém da palavra. Porque a palavra diz que toda fornicação, todo adultério, todo sentimento faccioso, todo tipo de maldade, tudo aquilo que pertence à carne tem que morrer. Porque se ela prevalecer em você, sabe o que vai acontecer? Quando a carne prevalece, ela vai trazer seus próprios estragos. Então ninguém pode dizer eu sou tentado de Deus, porque Deus não pode ser tentado por ninguém, e Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado por ninguém. Então a Bíblia diz que nós pecamos quando as nossas próprias naturezas, cheias de concupiscência, nós vamos buscar aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu quero fazer, e então nós somos engodados nessas coisas. E aí quando nós somos engodados nessas coisas, nós fazemos o quê? Praticamos essas coisas. E quando nós praticamos estas coisas, nós somos separados da comunhão, e nós morremos, e a morte tem controle da nossa vida. Faça morrer a natureza. Hoje você está sabendo. Quem assistiu aquele filme Os Corajosos? Só quem é corajoso que assiste. Deixa eu ver os corajosos. Quem assistiu? Levante bem mais. Ok. Baixem. Quem não assistiu o filme Os Corajosos? Então, sessão pipoca. Nós vamos passar filme corajoso aqui para esses outros que não viram. É muito bom aquele filme. Mas tem uma cena. Quem lembra da cena? Perdoe você que não viu. Só esse pouquinho para vocês não terem. Posso contar? Ok, obrigado. Então vamos lá. A cena foi o seguinte: o cara está lá, adulterando, vendo cenas pornográficas, seu casamento sendo destruído. Até que chega o momento que ele tem uma convicção tão profunda de alguma coisa. E sabe o que é que ele faz? Ele arranca aquele computador, ele vai na lata do lixo e joga o computador na lata do lixo. Por que ele fez isso? Isso é prova de fogo? Mas foi a prova de fogo que levou para os corajosos. E então... Aleluia, vocês são muito bons. É por isso que eu estava só testando vocês. Prova de fogo. Obrigado. Isso significa que você não está dormindo no sermão, você não está aí desatento, você está muito atento. Glória a Deus por isso. O que ele faz? Ele pega o computador e faz o quê? Mas por que ele quebrou aquele computador? Sabe por quê? Porque ele encontrou algo mais valioso. Ele disse: esse computador está entre eu e a coisa mais preciosa que eu tenho, minha esposa e minha família. Você tem que decidir. Então não venha dizer que o diabo está destruindo você. Ele não está destruindo você. Você está caindo na sedução dele. E hoje você vai ter que decidir. Tua esposa é importante para você. Seus filhos são importantes para você.
Não pense vocês que vocês vão comprar Deus vindo aqui em frente e cantando e falando qualquer coisa. Deus não se impressiona com isso. Aliás, eu quero dizer uma coisa, eu não quero espantar ninguém. Talvez eu vou ficar pregando só para as cadeiras hoje, não sei. Talvez você vá embora dessa igreja. Mas eu não vou ficar sem falar, porque você vai tomar essa atitude ou não. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Se nós não tivermos cuidado, é a mesma coisa que nós estamos jogando esterco na cara de Deus. Quando nós estamos fazendo alguma coisa para Ele em falsidade e metido com essas coisas, Deus não aceita o nosso sacrifício. E sabe por que nós estamos fracos e doentes? Porque Ele não aceita. Porque Ele está dizendo hoje, este povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está lá na rodinha de samba. O seu coração está lá naquele barzinho lá. O seu coração está perguntando e conjecturando: é pecado beber ou não é pecado beber? Ei, escute uma coisa: cresça. Cresça. Porque tem certas coisas que você já sabe a resposta. É que sua consciência não quer aceitar. Mas você sabe a resposta, sim, senhores. Eu posso beber, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo. Escute, a fé não diz isso. A fé não diz quem desceu até ali, quem subiu até ali, quem vai fazer aquilo. A fé diz: ei, a palavra está na tua boca, ela está no teu coração, verbalize e seja salvo. Não é uma questão de beber, não é uma questão de não beber, é questão de ser espiritual e ser salvo. Não é uma questão de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu devo ir ali, eu não devo ir aquilo. Olha, o cara foi um dia lá dizendo assim: eu vou evangelizar lá naquele barzinho. Sabe o que aconteceu? O barzinho evangelizou ele. Nunca mais saiu do bar. Deus não disse isso. Mas se o Espírito Santo mandar, você vai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ao bar, mas você vai com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tem muito mais coisa, mas eu falo depois. Nós temos um ano todinho para isso. Eu só quero pedir uma coisa para vocês: não entregue nas mãos de Deus aquilo que Deus diz que está nas tuas mãos. Porque aquilo que não podia ser feito por você, das suas mãos, Deus fez por você. Agora Ele diz: o Espírito está falando a vocês. Há um grande link aqui que eu quero que vocês digam. Nós éramos incapazes, Jesus Cristo fez capaz. E agora, para que você seja mais que vencedor, Ele te ofereceu um caminho e disse: a entrada do reino é esta. E a porta de entrada deste reino, ela é estreita, e poucos são os que entram por ela. Mas a porta do mundo é larga e espaçosa. A porta de condenação e perdição é tantas portas que você pode buscar. Mas se você deseja o Espírito Santo, e se você deseja ser salvo, só há um nome e um nome só: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a esperança, Ele é a nossa vida, e Ele é a única esperança de que nós possamos fazer isto. Mas pastor, como que eu sei que eu sou carnal? Eu encerro dizendo para vocês o que a palavra de Deus diz. Ora, diga: obras da carne. Ou seja, que procedem da carne. Ok? São conhecidas e são estas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Quem que já pensou isso? Você é carnal porque é inimigo de outro. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Esse aqui é duro. Glutonaria. E coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais, escute, a respeito do quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aleluia. Então por que eu vou dizer outra coisa para vocês? Quem me deu autoridade para mentir para vocês? Eu tenho que falar aquilo que o Espírito quer desta igreja. E eu estou dizendo a vocês que ainda é tempo, e dá tempo, para que você possa tomar uma posição em Cristo Jesus, e você fazer morrer essa natureza pecaminosa. E aí, queridos, pode ter certeza, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ajudar você em toda a tua fraqueza, porque Ele é Emanuel, Deus em vocês, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Escolha quem vocês vão servir. Escolha quem vocês vão dar atenção, a voz do Espírito ou as paixões da sua carne. Saiba quem você é, porque o homem espiritual é o homem que ora, é o homem que tem virtude, é o homem que é manso, é o homem que tem o fruto do Espírito. Então, irmãos, eu diria para vocês hoje: escolham a vida, escolham Jesus, escolham o Espírito Santo, e faça morrer essa natureza terrena pecaminosa, porque ela no final é diabólica. E se você não fizer isso, você vai ficar numa dimensão muito difícil e angustiosa. Basta você crer na palavra de Deus e suba para outra dimensão, a dimensão do Espírito e cheios da glória de Deus. Deus os abençoe. Amém.